Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 33 de Ezequiel. Simbora, terça-feira, 2 de setembro. Vamos. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, por mais esse dia, que seja tudo em Tua presença. Nós te consagramos e entregamos a nossa vida, os nossos ouvidos e tudo em nós, em nome de Jesus. Forma em nós Cristo e que a cada leitura, Deus, da Tua palavra, nós possamos, Deus, ser mais encorajadas, motivadas, confrontadas, seja lá como o Senhor quiser nos usar, fazer conosco, faça no dia de hoje, que não passe, sabe, Deus, que não passe de nós o Teu mover, o Teu agir, o Teu fazer, porque cada dia sabemos que o Senhor o fez e que o Senhor tem algo especial e poderoso para cada dia, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora. Hoje... Cara, essa secura, hein? Caraca, meu. E aqui do lado tá tendo uma obra, uma construção. Meu Deus, é poeira o dia todo. Tá tudo fechado, assim, né? Aqui do meu quarto não precisa, porque fica do outro lado. Pra lá fica tudo fechado. Aí a gente tenta melhorar do pulmãozinho, mas tá complicado. Mas Deus é bom, graças a Deus. Tô me sentindo melhor a cada dia. Vamos lá, gente. Capítulo 33. Eu vou ver como é que a gente lê. É porque eu tô gostando desse negócio de ler tudo e aí depois comentar. Por quê? Porque pelo menos eu não passo do horário. Se eu paro aqui, eu vou ficar aqui um monte de tempo. E aí, quando eu for acabar de ler, eu passo do horário, né? Mas vamos ver, porque aqui é interessante a gente ir por partes. Deixa o Espírito Santo nos conduzir. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte, porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Então, aqui nessa primeira parte, vamos parar, vai dizer o seguinte: ele, monta um cenário que era muito comum na época deles, tanto ali nos palácios ficavam aqueles vigias, e aí se eles vissem, alguém se aproximando e tal, ou eles mandavam alguém para falar, e aí, sua vinda aqui é de paz ou não é? A gente já viu isso em capítulos anteriores, ou se ele vê se aproximando uma cavalaria, sei lá o que, a responsabilidade daquele vigia, então, era comunicar ao rei, e até mesmo a gente, Assim, no nosso país também deve haver mecanismos, tanto que a gente está vendo agora acontecer em Israel, Ucrânia, volta e meia eles já detectam antes mesmo
do país inimigo ali, né, estourar uma bomba, fazer alguma coisa contra. Então eles tentam neutralizar aonde está. Isso ocorre em todos os países. E aqui o Senhor estava colocando o Ezequiel como esse atalaia, como esse vigia, né? Como essa pessoa responsável por avisar e por comunicar às pessoas a respeito do caminho em que elas estavam andando. Ele virou e ele falou assim: deixa eu te falar, eu vou colocar em você, tipo, eu vou contar pra você o que a pessoa tá fazendo de errado. Ou então, se você vê a pessoa fazendo algo de errado, cara, vai lá e ajuda ela, vai lá e fala do caminho de Jesus. Isso já aconteceu e nossa, foram umas coisas assim que, tipo, me fizeram, sabe, crescer tanto em Deus, é confrontar as pessoas. Eita, tô até cuspindo. Confrontar. Às vezes não é bom, às vezes a gente fica assim, cara, por que eu vou dar opinião na vida alheia, que não sei o quê? Porque você tá vendo ela ir para um caminho de morte. Se você ama Jesus, se Deus tá falando com você, se você, tipo, tem ouvido essa palavra e tem entrado, e a gente vai falar mais pra frente a respeito disso também, no final do capítulo tem falando um pouco sobre isso. Cara, a gente não consegue ficar em paz vendo uma outra pessoa indo por um caminho de morte. Vendo uma outra pessoa, às vezes, que, tipo, tá falando mal da igreja. Hoje pela manhã não, todos os dias de manhã eu tenho adotado o hábito, porque ao longo do meu dia eu não tenho conseguido. Antes, quando eu tava trabalhando, eu fazia isso na hora do meu almoço. Mas agora eu não tenho conseguido, então eu tento no início do meu dia, antes de começar qualquer coisa, até porque, né, seria o percurso que eu estaria fazendo pro trabalho. Então, eu tô ali, eu adotei o hábito de ler, né? E aí, eu tô lendo esse livro, postei 6, minha grande amiga Iris me deu. E ele tem sido uma bênção. E aí ele fala muito sobre essa questão da igreja, né? Então, uma pessoa que às vezes não gosta da igreja, não foi ferida e tal. Cara, a gente precisa, sabe, avisar. Uma pessoa que, cara, aconteceu tantas, eu tenho tantos exemplos assim, mas eu fico receosa de tipo expor, né? Ainda que eu não fale os nomes, mas enfim, eu prefiro não falar. Mas qualquer coisa, sabe? Deus vai te incomodar, se você é de Deus, se você tem lido e ouvido essa palavra, quando você estiver perto de alguém, ou até mesmo alguém vem e fala com você, e você precisa ser essa pessoa de coração aberto, sabe, para ouvir e para pensar, né? Porque às vezes a gente precisa analisar também. A pessoa nem conhece a minha vida, sabe? Não sabe do que eu tô passando. E uma das coisas que eu gosto muito é, cara, se envolva antes de falar. Antes de você dar uma cutucada, que não sei o quê. Eu conheci uma pessoa que, tipo, ela era, assim, totalmente errada, né? Usava droga e tal. E aí, eu me envolvi com ela pra mostrar a ela um caminho de vida. Mas tinha gente que chegava e só falava, que não sei o que, você precisa mudar, fazer isso, não. Sabe? Esse não é o melhor caminho. Às vezes a gente vai precisar se envolver com as pessoas. Por quê? Porque a gente não conhece nada da vida dela. E de fato, sabe, a gente às vezes entrar assim com uma solução mágica ou com uma moral, com que não sei o quê, um cristianismo onde você entrega ali pra pessoa e a pessoa... Véi, eu nem tô pensando nisso agora, nem tô, sabe? Eu tô aqui cheia de problemas. E aí, quando eu fui ver, essa pessoa era abusada, ela tinha muitos problemas. E ela ia pra igreja ali, assim, daquele jeito. Então, a gente precisa se envolver com a história da pessoa antes de dar qualquer tipo de correção também. Mas não deixe de corrigir, né? Não deixe de falar.
Não deixe de fazer algo a respeito. E aí, beleza. E aí vai continuar dizendo: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Então, aqui Deus está falando, cara, o que eu mais quero, e é por isso que eu estou constituindo Ezequiel e tantos profetas, é que vocês vivam, é que vocês tenham a melhor vida, é que vocês parem de pecar e andem por um caminho. Sabe, lá atrás, quando eu virei para vocês e falei, aqui está proposto o caminho da morte e o caminho da vida. Escolham, pois, o caminho da vida. Entendeu? Então Deus estava falando, ai, Israel, por favor, eu quero tanto fazer o bem para vocês, eu quero tanto que isso tudo pare, que isso tudo acabe, mas mas existe uma justiça de Deus, existe, né, aí algo que eu não sei onde eu escutei certa vez, mas tipo, que o próprio Satanás vira e fala, e acusa, e vira e fala, eu mereço essa vida é minha, isso é meu, esse território é meu, ele mesmo reivindica aquilo. E Jesus, ele precisa entrar com transformação, mudança, para que de fato ele vire e ele fale, não, você perdeu, você aqui não opera mais. E aí, continua no versículo 12. Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando o homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que ele cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, seu povo diz que eu, o Senhor, não faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando o homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu julgarei por aquilo que fazem. A gente vai passar um pouquinho do nosso horário, porque já está quase vencendo. Mas isso daqui eu acho muito importante a gente parar para comentar. Por quê? Porque aqui nós estamos no Antigo Testamento. No entanto, o Senhor está falando aqui que salvo uma vez não é salvo para sempre. Por quê? Porque ele está falando, deixa eu te falar. Se um homem que é bom, eu virar para ele e falar, prometer a vida para ele, e aí ele vira e ele deliberadamente começa a fazer o que é mal, ele começa a pecar, ele começa, enfim, fazer tudo que não presta, Deus vira e fala que ele morrerá por causa dos seus pecados. E aí, da mesma forma, ao contrário, se um homem que é mau e às vezes praticou a maldade a vida inteira, mas perto de morrer ou no leito de morte, ou enfim, qualquer coisa que aconteça, e a gente vê isso acontecer até mesmo com Zaqueu no Novo Testamento, sabe, ele decide, ele fez o que é mal a vida toda, mas ele se arrepende e ele resolve mudar de caminho, ele devolve ali o que roubaram, o que ele roubou, né, faz as coisas e tal, e ele se arrepende, e é um arrependimento genuíno. Deus vai virar e vai falar, esse homem viverá.
E aí as pessoas estavam dizendo, não, Senhor, isso não é justo. A pessoa pecou a vida toda, eu vivi como um santo, e aí ela vai pro mesmo lugar que eu. Ele vira e ele fala, é justo sim. Vocês que não estão certos, eu estou certo. Então, é isso. No versículo 21 vai dizer, no ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. E a gente vai ver que lá no capítulo 3, o Senhor tinha falado que ele ia ficar sem falar por um tempo até o dia determinado que ele poderia voltar a falar. Quanto tempo isso durou, como foi durante os capítulos aqui, eu não vou saber dizer. Versículo 23, o Senhor me disse o seguinte, homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte, Abraão era um homem só e toda essa terra foi dada a ele. Nós somos muitos e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas, o seu modo de agir é nojento, todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse, homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem, vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Eu vou tentar comentar essas duas últimas partes pela legenda, beleza? Tchau, fiquem com Deus.